Beleza, galera. Então, dando continuidade aqui ao nosso projeto de importação de energia, hoje vamos fazer a criação das entidades e a criação das migrations. Então, já temos nossas entidades aqui, mas elas estão sem nenhuma propriedade. Então, vamos adicionar as propriedades das nossas entidades. Vamos pegar aqui uma ajudinha das nossas view models, que vão ser bem semelhantes. Esse City View Model, para questão de complexidade, eu vou reduzir ele apenas para City e vou deixar como string. Por quê? Porque já vamos ter relações um para um no nosso banco e um para N, então não será necessário a gente ter mais esse nível de complexidade e vai complicar bastante e acaba só atrasando o projeto em geral. Então, address, vamos agora no phone, mesma coisa. A pública. E o address também tem que torná-la pública. O próximo é o supplier. E o supplier vai ter uma diferença aqui, que ele vai ter um public virtual list do tipo supplier phone, com o nome de supplier phones. Eu não vou usar essa inicialização. Ele reclamou ali, ele deu erro porque essa lista não é pública. Agora vai parar de dar erro. Pronto. E vamos adicionar também supplier address. Com o nome de supplier addresses. Mesma coisa. Acessibilidade inconsistente. Vamos trocar aqui para public. Beleza. Agora vamos adicionar as propriedades do supplier address e do supplier phone. O supplier address vai ter então public int id supplier, public int id phone, public phone, pois o supplier address, é o address, aqui é public address. O supplier address, ele tem acesso ao address. Não, esse address não fica direto na entidade supplier. É até possível ter acesso direto. Na view model, vamos ter acesso direto. É até possível ter acesso direto e vamos ter acesso direto na view model, mas aqui na entidade não. Mesma coisa para o phone. Pronto. Remover os erros necessários. Tem que remover de todos, na verdade. E os desnecessários removidos. Agora vamos à criação do nosso contexto de dados. Então aqui na pasta data, no projeto data, vamos adicionar duas pastas. Um vai se chamar context e a outra vai se chamar entity configuration. O contexto
vai ter nosso contexto de dado e a configuração da entidade terão as configurações das nossas entidades em relação a chaves e a relacionamentos. Existem duas formas de fazer isso aqui, configurar a entidade. Por exemplo, aqui no address, poderíamos ter isso aqui, ó. Que isso já criaria como se ela fosse a chave primária. No entanto, com essa abordagem, vamos encher nossas entidades de decorators. E fica meio estranho, de vez em tempo, ter stand de decorators nas entidades. Então, eu tenho uma preferência por fazer isso de maneira externa, criando-se uma configuração para cada entidade. Beleza? Então, vamos aqui no nosso context, add, new item, app, bb, context. E aqui, vamos precisar de alguns pacotes do Nuggets. Começar aqui com o Fcore. Uma coisa importante é a questão da versão. A versão do Entity Framework tem que ser compatível com a versão do projeto em geral. Caso contrário, vai retornar erro. Para a gente conferir a versão do projeto, a gente vem aqui na data, dá 2 cliques. Tá aqui, ó, Target Framework. Essa é a versão do .NET Framework do projeto. Ou seja, o nosso Entity não pode ser uma versão acima do 6 na Major, que é esse primeiro número aqui. A Minor pode ser até uma Minor mais recente, mas a Major não. A Major tem que ser a mesma versão que está especificada aqui. Então, vamos instalar o Entity Framework Core na versão 6, a última das 6, 6.22. Também vamos precisar do Entity Core SQL Server, do EF Core Design, mesma coisa, questão da versão. De preferência, manter todas as dependências do EF Core na mesma versão da Minor. Não vai dar erro, mas é bom manter uma compatibilidade entre versão, caso esteja diferente. E por último, Tools. Feito isso, vamos fazer o nosso appdb context add de context. Adicionar use com o fcore. E aí teremos public db7 do tipo supplier. Adicionar referência a entidades com o nome de suppliers. Outro db7 do tipo address com o nome de addresses. Depois public db7 do tipo phone com o nome de phones. Public db7 do tipo supplier address com o nome de supplier addresses. E por último, public db7 do tipo supplier phones. Agora precisamos de um construtor para a nossa classe que vai receber o dbContextOptions. Esse construtor vai receber dbContextOptions do tipo app dbContext com o nome de dbContextOptions, e a única coisa que ele vai fazer, ele vai passar isso para base. O que é a base? Base é a classe que esta classe herda. Então, essa classe é uma classe com o tipo app-dbcontext, o nome dela, né? E a base dela é dbcontext. O dbcontext aceita o construtor do tipo dbContextOption e usa ele para criação na instância.
Então, essa base é para passar esse parâmetro que está vindo aqui para essa classe. Então, se adicionarmos aqui o DB Context Options na base e pesquisarmos aqui pelo F12, a gente vai ver que existe um construtor para essa classe. Então, ó, public dbContext, ou seja, o construtor dessa classe dbContext que vive lá no Entity Framework Core, que recebe como parâmetro dbContext Options. E aí, ele atribui o options da classe, que é read-only, ao options que estamos mandando. A gente dá um F12 aqui, all options, private read-only, dbContext options, com o nome de underline options. Ou seja, sempre é bom a gente investigar as classes que a gente não tem opção de mudar e entender um pouco melhor o que elas recebem de assinatura, entre outras propriedades dela, para ficar mais fácil de entender. Isso aí é uma coisa bem importante de a gente explorar no C Sharp. E não podemos editar aqui, ó. Delete, digitando, não é possível digitar essa classe, editar ela. A próxima etapa agora é rodar as migrations, só que vai dar erro, porque não especificamos aqui as chaves das nossas tabelas. Para isso a gente tem que criar configurações para elas. Então vamos criar as configurações. Aqui em Entity Configuration, add new item, vamos criar então supplier configuration address para o phone. Supplier phone configuration. Beleza, supplier phone configuration, então address, phone, supplier e o address, phone, supplier, address, phone, supplier, supplier phone e o supplier address. Supplier address. Agora vamos uma por uma fazendo as adições. Então, essa configuration, ela herda de int type configuration do tipo da classe que queremos configurar. Então, no nosso caso aqui é o supplier address. Então, supplier address. Isso aqui é uma interface. Então, o que ele vai fazer? Tem que ser implementado. E o método configure faz nossa configuração. Então, builder.hasKey. Isso espera uma expressão lambda como parâmetro. X vai para x. Supplier address. Então, essa aqui é uma chave composta. Beleza, construtor implementado. Vamos configurar a nossa chave composta. Como assim chave composta? A chave dessa tabela é o ID supplier e o ID phone, que é o identificador único dessa tabela. Ela não tem uma chave de autoincremento igual ao supplier, por exemplo, ou a phone ou a address. Então, para implementar esse tipo de chave, viemos aqui, vamos em builder.hasKey. Esse hasKey espera uma expressão lambda como parâmetro. X goes to. E aqui na chave composta utilizamos o new para criar uma instância de x ponto supplier, x ponto. Essa síntese, essa síntese do hash para chave composta, a gente usa uma coisa que é chamada de tipo anônimo no C Sharp, ou seja, esse new aqui é um tipo anônimo, ele é um ID supplier e um ID address, não é o address. Eu coloquei errado aqui a propriedade, ó. No address eu pus phone. Aqui é ID address. E o trocado lá, ID address.
Beleza, então esse tipo anônimo é do tipo int e int novamente. Isso aqui é o suficiente para definir a chave primária composta da tabela. Aqui existe um modo preguiçoso. A gente copia esse conteúdo aqui e a gente vem trocando os demais. Então, address. Substituir aqui. Aí a gente troca aqui para address apenas. Que troca somente a chave. Então, x vai para x ponto id address, ou seja, o id address vai ser a chave. Remover uses desnecessários. Vamos para o próximo. Mesma coisa, copiar aqui para ganhar um tempinho. Vamos no phone. Substituir aqui. Trocamos o address por phone. Aí, ó, rapidão. Próxima. Supplier address a gente já havia feito. E agora esse é o supplier. Beleza, configuração de entidades criadas. Existe um conceito aqui que é o das chaves estrangeiras. Vou criar o banco de dados e vamos falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Beleza, feito isso, vamos tentar criar a nossa migration. Mudar o projeto startup aqui para o data. Uma coisa que acontece bastante é esquecer de selecionar aqui o projeto da API. Se não tiver selecionado isso aqui, ele vai dar um erro que não foi capaz de criar o construtor da classe do, do contexto. E isso vai impedir que a gente avance na criação. Eu gastei um tempinho para descobrir isso aqui. Uma coisa que eu tinha esquecido de fazer antes de qualquer coisa é adicionar aqui nossa conexão no App Settings. Então, Connection Strings. E aí teremos a nossa Default Connection. Essa string de conexão vai estar disponível no Git. Facilitou bastante para copiar ela. Então, localhost server barra SQL Express, database retail app, trusting connection igual a true, beleza? E também teremos que adicionar aqui na nossa program a criação da instância do dbContext. Então aqui logo abaixo do controller teremos builder.service.add dbContext. Ele está reclamando que não existe o add dbContext. O addDBContext, ele é um método que vive no ifcore. Então, por mais estranho que pareça, temos que instalar o ifcore aqui no nosso API. O ifcore. Então, vamos instalar aqui o ifcore. Eu acredito que vai ter uma dependência com o design também, mas vamos testar primeiro. Pronto, aqui ele já está reclamando. Adicionar a referência com a data. Aqui ele não adicionou sozinho, então vamos ter que adicionar na mão. Clica com direito de dependência, adicionar a dependência do projeto, vou adicionar uma dependência com a data e OK. Adicionar o using. Vamos usar essa expressão. O dbContext espera uma expressão lambda como parâmetro. Então vamos usar o x goes to x.sql server. Isso vai receber um parâmetro que é a string de conexão. Então builder.configuration.getConnectionString com o nome da connection string que criamos aqui na nossa program, na nossa appsettings.json, que é o default connection. Pronto.
Beleza, conexão injetada. Agora é o suficiente para rodar. Uma coisa interessante é que esse connection string aqui é uma palavra reservada. Então, se você, por exemplo, colocar assim, get connection string, ele não vai funcionar da maneira automática. Aí aqui vamos ter que passar o caminho completo. É um errinho bem bobo, mas pode acontecer. Beleza? Feito isso, vamos rodar a migration. add assim, migration. Nossa build falhou, porque tá faltando fechar um parênteses aqui. Olha só. O projeto de inicialização API não tem referência com o IF Core Design. Então vamos instalar. Tentar mais uma vez. IF Core Design instalado. A address está sem chave primária. Vamos conferir. Está configurado. Quer dizer o quê? Que aqui no contexto não informamos que é para aplicar a configuração. Então, para aplicar a configuração vindo de uma outra classe, temos que sobrescrever um método chamado onModel created. O onModel creating, ele altera o comportamento desse método aqui. Então, da onde que esse cara vem? Olha que interessante. Como é importante a gente navegar e entender um pouco mais das classes que a gente utiliza. Aqui no Model Create, a gente vê que ele é Protect Internal Virtual Void. Beleza, então ele é Protect Internal Virtual Void. Pra gente, o interessante vai ser o Virtual, ou seja, ele espera ser sobrescrito. Ou seja, a classe que vai utilizar ele tem que definir a implementação, como se fosse uma interface. E aqui na implementação, a gente simplesmente vai usar o model builder apply configuration from assembly type of. Então, model builder apply configuration from assembly type of appdbcontext.assembly. Esse parênteses está mais. E olha a definição dele. E aqui temos essa variável apply configuration method do tipo model builder, .get methods, .single, ou seja, vai pegar os métodos e vai pegar apenas um. E aqui tem algumas definições, mas o ponto interessante é aonde o type seja type configuration genérico. E é onde que a gente utiliza esse type configuration? Olha só, é daqui. Ele vai pegar as classes que tem esse método implementado e vai aplicar a configuração dessas funções que definimos aqui, desse método configure, e vai aplicar eles. Vamos rodar a migration novamente. Pronto, agora criou corretamente. Outra coisa interessante que existe no Ant é que existe várias CLIs, ou seja, várias linhas de comando. Tem o PowerShell, tem o Nugget, tem a própria CLI do .NET. Todas as três são possíveis rodar migrations nas três CLIs. Então é bom ter bastante cuidado com qual CLI que está sendo utilizada
e qual comando que estamos aplicando. Então, um comando do entity não irá funcionar na package manager nativamente. Então, adicionado aqui as migrations, vamos mudar o nosso projeto aqui para API. Então, adicionadas as migrations, vamos ver se a gente consegue executá-las. Deixa eu abrir o meu SQL Server primeiro aqui. Então, SQL Server aberto. Vamos rodar o update. Update tracinho database. Deu erro na nossa conexão. Trocar aqui só para localhost. Tenta novamente. É aquele SQL Server Express não. Acho que minha instância não tá com esse nome. Beleza, então vamos ver se criou o banco de dados. Nosso Retail App está aqui com as nossas tabelas. Mas existe uma falha aqui no nosso banco de dados. Se a gente pegar aqui o Supplier Address, temos o ID Supplier Address e esse campo criou errado aqui, Supplier ID Supplier. Isso aqui é convenção. Essa chave aqui, ela não está correta. Esse campo aqui ele tem que ser removido. Mas olha que interessante, ele criou a chave estrangeira corretamente. A gente vê aqui no design, ó, a address tem a ID, ele tem a address, o ID correto e tem o supplier também. Ele tem a chave com o address e com supplier address. E aqui ele tem a chave com supplier. Olha só, supplier address, ID supplier. Só que aqui ó, ele criou para supplier, ID supplier. Não poderia ser assim. Essa aqui tá correta, só que a outra tá errada. Eu acho. Na convenção de nome, o supplier aqui tá com 2P e aqui tá com um P só. A gente pegar aqui no supplier. Olha lá, ó, aqui tá com um P só. Por isso que ele criou lá. O Ent é bem baseado em convenção. Então, primeiramente, vamos descobrir como escreve supplier corretamente. É com 2Ps, não é um P só igual tá aqui. Por isso que deu erro. Vamos pegar aqui o nosso supplier. Vou nomear pelo F2. Pronto. Já que não fizemos nenhuma alteração, vamos apagar o banco e criar novamente. No entanto, essa questão de chave definida por convenção é muito fácil alguma coisa acontecer de maneira inesperada. Então, no nosso próximo vídeo eu vou criar as chaves estrangeiras definindo aqui na configuração, para não ter essa questão de a convenção criar as chaves para a gente e ter essa surpresa aí de nome. Beleza? Valeu, galera. Até mais.